Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é o podcast com Tomás Oliveira. E como eu sempre trago aqui especialistas, hoje também não é diferente, porque eu não sou um especialista da vida fitness. Dá pra perceber, né? Eu não sou um especialista na área, mas eu trago sempre especialistas que têm propriedade pra falar e trazer verdadeiro conhecimento e informação pra vocês daquele jeitinho descontraído, daquela resenha que eu sei que vocês gostam. Então, hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no meu podcast esses grandes especialistas da área de academia, da área fitness, de atividades físicas. Tô aqui com Lucas Henrique, empresário, dono da Seto Clube Academia, melhor academia de Gravatá, e Marquinhos, o treinador, o personal, o cara que faz acontecer as paradas. Sejam muito bem-vindos, Marquinhos, Lucas. Obrigado. Valeu, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de estarem aqui comigo. E eu queria começar perguntando pra vocês aí, meu irmão, essa vida de academia é fácil ou não? Fácil não é, mas quando você começa, quando você toma gosto, quando você começa a conviver, se relacionar, sentir diferença na sua vida, ela começa a fazer parte de você e muda toda a sua concepção do que é atividade física, do que é o conhecimento sobre exercício físico e a rotina, né? A gente tava falando sobre isso agora antes de começar, né, o podcast, de que eu, particularmente, eu tô começando a pegar gosto. Eu fui um cara sedentário a maior parte da minha vida, treinei já em algumas academias da cidade há muitos anos atrás, tô parado, acho que faz aí uns 14 anos sem treinar, mas tô voltando agora e tô realmente pegando gosto. Eu acho que a gente começa a pegar gosto quando a gente começa a ver resultado. Não é isso? Ou será que dá pra gente realmente se apegar mesmo antes do resultado vir? O que é que tu acha? Você que é o treinador da galera. Olha, resultado obviamente tem que ser algo palpável, algo tangível pro aluno, mas o principal são as mudanças que a gente não percebe, que é o principal, que é o que o profissional deve preservar pro aluno, né? Por exemplo, a respiração tá melhor, você faz uma caminhada mais ágil, né? Tem diversas funções e capacidades fisiológicas que você muda sem perceber. E tudo isso aprimora, entendeu? Então, a atividade física, de fato, ela é o melhor remédio. É assim que eu posso lhe resumir. Porque hoje, assim, não é só estética, né, Marquinhos? Não se trata só da estética. Eu acho que a disposição, né? Tudo isso, como você falou. Realmente, de fato, tem coisas que a gente não vê, mas a gente percebe de melhoria. E isso é um fato, eu tô sentindo isso na minha vida, né? Uma resistência a mais, tá entendendo? Então, até assim, quando a gente começa o dia, como eu tava falando, a gente tava conversando aqui antes, e normalmente eu tô indo pela manhã cedo, é um horário onde, tipo, você é ruim pra acordar, mas depois que você chegar lá e treina, ele muda todo o seu dia, não é isso? Você passa um dia com mais disposição. E eu tô sentindo isso na pele, e isso é bacana. Existe um horário que é mais adequado para o treino? Tem, normalmente. Associações recomendam o horário vespertino, mas isso varia muito de acordo com sua rotina, basicamente. Certo. O corpo, ele pede por uma rotina. Quando você adequa a sua rotina a você e você se encontra, aí sim a periodicidade começa a fazer valer a pena. Sei, mas normalmente existe alguma explicação fisiológica para o corpo ele responder de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais rápida ou mais receptiva a esse período da tarde? Algo fisiológico mesmo existe? Não. É só questão de costume. Além do costume, tem a explicação porque quando você acorda, nosso corpo ele passa muito tempo em homeostasia, que é o descanso, né? Você passa muito tempo parado, que é o sono. O corpo ele sempre está ativo, mas ele está no stand-by, ele está no modo avião ali. Quando você acorda, demora um certo tempo ele tornar adaptável à atividade física e principalmente para o cérebro começar a captar as atividades neurofisiológicas, né, que são as atividades neuromusculares, nesse caso, da musculação ou de outras atividades físicas. Aí no horário vespertino, normalmente a transição é onde realmente o corpo está ali no gás, digamos assim. Sei, ele tá mais receptivo ao exercício, no caso. Isso, ele está acordado. Entendi. Ô, Lucas, e assim, eu te conheço há muitos anos, desde criança, né? A gente se conhece, jogava bola quando era criança na escolinha de Soares. Inclusive, um grande abraço aí, saudoso Soares. Mas tu vem de outra área totalmente diferente, né? Que é a área de contabilidade. O que foi que te despertou, assim, para ir para a área de educação física? Quando eu era mais jovem, quando eu estava na escola, eu tinha vontade de fazer educação física. No meu ensino fundamental, eu
eu falava, porque eu jogava bola, né? Aí eu dizia, não, quero fazer educação física. Quando chegou no meu ensino médio, eu comecei a fazer algumas pesquisas, eu fui para contabilidade, adoro muito a área de contabilidade, eu acho que ela que me norteou para a gestão em si. Eu uso muito a contabilidade para utilizar o que eu aprendi na criação, no controle de demonstrações contábeis, para aplicar ela na gestão. Por isso que eu depois fiz pós em gestão. E a academia apareceu como uma oportunidade, vamos dizer assim. Não era um negócio que eu estava procurando, mas apareceu. Quando apareceu, eu me aprofundei e eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo modelo de negócio também. E é muito bom quando você também se insere em algo que você se identifica, que você gosta. Então, hoje eu não tenho tanto meu trabalho na contabilidade como o trabalho na academia. Eu não considero um trabalho, eu considero uma diversão. Eu me sinto bem fazendo todos os dois, entendeu? Então, às vezes, quando eu estou pesquisando algo, quando a gente está estudando novas ideias, implementando novas situações, e eu começo a pesquisar, a estudar, o tempo parece que não corre, porque para mim é natural, entendeu? Sim. Então, eu fiquei muito feliz de ter recebido essa oportunidade de inserir também essa área das academias, da atividade física, e para mim é um prazer hoje seguir e tentar fazer com que a SET, que foi sempre a concepção inicial, seja referência no que a gente se propõe, que é atender, que é mudar a vida das pessoas. E eu acho que isso a gente vem trabalhando forte para conseguir e ser referência. Hoje você é mais o Lucas contador ou o Lucas empresário de academia? Eu tento me dividir, vamos dizer assim. Às vezes, por exemplo, eu estou no horário no escritório, eu vou para academia. Às vezes, muitos podem dizer que é complicado se desligar de um para ligar no outro. Sim, porque isso é muito distinto, né? Distinto. Mas gestão é uma só. Você só se adapta à área. Então, eu acho que você gerir, independente do segmento, gestão é uma só. Você só vai se identificar com algumas situações específicas daquele segmento. Entendeu? Eu me identifico com os dois. Eu acho que a contabilidade, ela é o que faz eu saber o que fazer na academia. Então, a academia, no meu caso, como é geri-la, como é estudá-la, como é analisar mercado, analisar demonstrações, ter um entendimento do que de como administrar, de como fazer um fluxo de caixa. Isso tudo veio da contabilidade. Então, a contabilidade foi o berço para eu poder administrar a academia e qualquer outro segmento. Legal. E já no teu caso, Marquinhos, sempre foi isso que tu queria? Ou você também veio de outra área e começou a se encantar pela educação física? Como foi tua trajetória para chegar até aqui? Eu sempre gostei muito da prática da atividade física, porém eu sempre fui das artes marciais. Sim. Né? E por um tempo eu me enveredei pela medicina, ortopedia, mas devido ao jiu-jitsu, devido às artes marciais, eu recebi uma bolsa, né, em si, como atleta, e foquei. Meio que deixei o sonho da medicina de lado. Quando eu vi, eu já estava perto de me formar, já não imaginava mais, já não me via mais na medicina. Hoje eu jamais me vejo como médico. E mudar a vida das pessoas de uma forma inicial, que eu sei a importância, mas o público em si não sabe, né, da prática da atividade física. Não sabe até ele começar a fazer, né? Que aí começa a conhecer, né? Assim. Isso. E eu sabendo disso de forma acadêmica, aí fez com que eu me apaixonasse pela educação física e não pela parte básica. Eu fui me adentrando mais à parte científica até chegar onde eu cheguei na região no caso do mestrado, né? Como mestrando. Aí me apaixonei pela ciência do negócio e tentar transferir isso para o público de uma forma vendendo qualidade de vida de fato, pregando atividade física. Hoje eu vejo como meu papel principal, primordial. Então você é um cara que veio do jiu-jitsu. Isso. Eu fiz 5 tipos de artes marciais. Aí o jiu-jitsu foi minha paixão de vida. Tá em qual faixa? Eu parei, tô retornando agora depois de 5, 6 anos, aí tô na faixa roxa. Massa. Pretende chegar até a preta e dar aula ou não? É só mais hobby o jiu-jitsu? É paixão. O jiu-jitsu é algo que me brilha o olho, assim como o treinamento de força, né? Uhum. E enquanto profissional eu tenho que pregar pela prática da atividade física, independente de qual seja ela. Mas o jiu-jitsu em si foi o que me acordou pra vida, digamos assim. Pratiquei por muito tempo também jiu-jitsu. Assim, muito tempo, assim, uns 2 anos também, e é massa, velho. Eu sei que sempre tem uma risadinha, né? Como tu não tem cara de atleta. mas acredite se quiser. Já fui de jiu-jitsu, tenho 2 graduações aí na faixa branca. Já deu pra... minha parada era 100 kg ali, kimurazinha, pai.
porque eu vejo o jiu-jitsu literalmente como arte suave, né? O jiu-jitsu é um jogo de xadrez humano. É verdade, velho. E aquele negócio, né, velho? O massa do jiu-jitsu é que, tipo, você é um cara que tem uma estatura, digamos assim, menor, mais franzina, e você consegue ganhar de um cara que tem uma estatura muito maior só através da arte, né, bicho? O que eu acho massa do jiu-jitsu é isso, velho. O jiu-jitsu ele surgiu no Japão, né? E quando ele veio pro Brasil, a família Gracie reformulou ele justamente por isso, porque ele tinha 1,50 m e pouco, pesava 40 e pouco, 50 quilos. Então ele fez com que a arte se tornasse o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Que é o jiu-jitsu brasileiro, porque ele fazia o mais fraco imobilizar, não bater. Jiu-jitsu é a arte de você não bater, mas de não apanhar. Então, é massa isso. Fez com que você se defendesse. Essa é a arte do jiu-jitsu. Então é literalmente um xadrez humano, onde a paciência e a técnica vence tamanho e força. Eu particularmente eu gosto muito da arte marcial, porque ela traz muito essa parada da adrenalina. Então, assim, eu particularmente, velho, sou apaixonado por luta. E o legal também é que na SET hoje, a gente também, não só atividade física de musculação, mas a gente tem uma gama de atividades, inclusive lutas também, né? Sim, sim. A gente foi uma proposta do início, né? Como o nome já diz, SET Clube, né? A nossa intenção desde o início foi ser muito mais que uma academia, ser um clube de saúde. E desde o começo a gente foi pioneiro na diversificação de diversas modalidades e não só o treinamento de força. E a gente hoje tem Muay Thai, tem boxe. Estamos estudando uma nova modalidade de luta que vamos lançar provavelmente mês que vem. Só estamos esperando os equipamentos chegarem. Já pode dizer qual é aqui em primeira mão ou não? Tem que esperar. Rapaz... Olha, será que vai ser exclusivo? Será? Esse podcast? A gente tá pensando, vai trazer jiu-jitsu. Eita, primeira mão, exclusividade aqui no podcast com Tomás Oliveira, na SET Clube Academia, vai ter jiu-jitsu. Que massa, velho. A gente vai fazer um mix, como vai ser boxe, muay thai, jiu-jitsu, é a nossa ideia inicial. Caramba, que top, velho. A gente também tá pensando em inserir para crianças, tudo isso é o projeto agora, da nova modalidade. Tem outras modalidades que a gente tá pensando também em lançar, porque a nossa intenção até com o projeto da nova academia que nós estamos construindo é ter quanto mais modalidades possíveis para a gente conseguir fazer com que as pessoas se movimentem, independente se você não gosta de treinamento de força, se você prefere uma dança, se você prefere uma luta, se você prefere uma aula de spinning, uma yoga, um pilates, que você se movimente, que você não fique parado. Então a proposta da SET Club é tornar um ambiente mais diverso, mais agradável, mais familiar possível para você se sentir bem em ir. Porque eu acho que o primeiro fato para você frequentar uma academia é você se sentir bem no local que você está. E esse é o fato. Então, muita gente, a gente sabe que tem um bloqueio com treinamento de força, com musculação, que diz que é uma coisa mais monótona. Então, às vezes... Eu tinha esse pensamento, inclusive. Então, quando você consegue ter um mix de situações, você consegue... Hoje eu não estou bem para treinar musculação, hoje eu vou fazer uma aula de pilates, hoje eu vou fazer uma aula de dança, hoje eu vou fazer uma aula de luta, hoje eu vou fazer uma aula de step, de jump, de diversas modalidades. Você tem essa opção, entendeu? Então essa é a intenção da SET, é ser um clube realmente de saúde, e é para isso que a gente está indo, está crescendo, e se Deus quiser a gente vai chegar bem mais longe. Qual é o significado do nome SET Clube? De onde foi que veio? Foi criação tua? Sim, foi 7 é o número da sorte. Aí eu entendi, eu busquei as variações que tinham para não ficar uma coisa singela. Então, para não ficar tipo SET Fitness, SET Fit. Então a gente pesquisou, eu vi que 7 em italiano era com 2T. Aí eu troquei pelos 2 sets, os 2T pelos 2 sets e fiz SET Clube. E a intenção do clube foi ela realmente ser um lugar diverso, de saúde, um clube de atividades físicas e que as pessoas possam se adaptar ao máximo e tornar o ambiente ainda mais agradável e acolhedor para todos. Cara, isso é muito legal. E, assim, a gente falou sobre essa questão de o importante é você ir e você se movimentar, você fazer alguma atividade. Se o cara não gosta de uma coisa, mas tem outras opções e fazer. Mas, assim, vendo pelo lado do sedentário, da pessoa que ela é sedentária, como é que o sedentário ele pode começar a se exercitar de uma forma segura? Porque às vezes, assim, muita gente tem essa parada na mente de que o cara tá muito sedentário, o cara começa a fazer um exercício, é capaz do cara infartar e morrer e tal. Existe muito essa noia também na cabeça de muita gente. E qual é o que é aconselhado a um camarada que viveu uma boa parte da vida de forma sedentária e quer começar agora a fazer uma atividade física? Se movimentar. Como? Falando pela SET, a gente tem uma metodologia exclusiva, né?
onde a gente tem diversos tipos de formas de conhecer o aluno. Nosso papel é, além de captar o aluno, é fazer com que ele se torne próximo, além da da prática da atividade física em si, próximo da saúde, porque ele vai cuidar da vida dele, que é o bem mais importante que ele tem. Então, a gente movimenta o aluno de todas as formas. Um aluno que não gosta da musculação, que é o treinamento de força, mas ele está com pouco tempo, a gente tem uma aula, por exemplo, exclusiva, que é o set pump, o body pump, que é como se fosse uma musculação ritmizada mais rápida. A gente tem aulas de dança para quem não gosta, de outros tipos de aula. Então, o intuito de tirar a pessoa do sedentarismo é fazer com que ela se movimente. O corpo, ele pede movimento. Então, essa variedade de aulas que a gente tem lá, né, isso é de extrema importância, falando como profissional de educação física, justamente porque a musculação ela é monótona, assim como a gente tem um cross, assim como a gente tem um set cycle, né, que é aula de spinning, assim como a gente tem artes marciais. Então, assim, algo o aluno vai querer fazer, entende? E ele fazendo qualquer coisa, ele vai estar se movimentando, ele vai estar cuidando do bem mais precioso dele, que é a saúde. Porque você sem saúde, você pode ser pai, empresário, você pode ser o que for. Você não cuida de nada. Não cuida do seu negócio, não cuida da sua família, você não gere nada. E você tendo saúde, você consegue fazer tudo. Então, tirar a pessoa do sedentarismo é fazer com que ele vá caminhar em um parque, que ele faça algum tipo de aula coletiva, que essa pessoa veja o outro lado da musculação, que é o que eu costumo dizer aos meus alunos, né? Que é ver a importância daquilo ali. Então, o passo para tirar a pessoa do sedentarismo é influenciar com que ela se movimente. Isso é muito bom. E existe, assim, como é que eu posso te perguntar? É possível ter resultados treinando em casa? Ou o ideal é que realmente você esteja em um ambiente, tipo numa academia, para que de fato você alcance um resultado? Eu vou tentar falar em duas maneiras, um pouquinho mais científico, um pouquinho mais prático. Certo. É possível, tá? Com que você tenha resultados em si, mas isso depende do que é resultado para você e do que você quer alcançar. E falando de uma parte mais científica, é muito mais fácil quando você tem todo um suporte por trás, né? Você é um exemplo disso. Quando a gente tem uma metodologia, quando a gente tem uma academia igual a SET, que tem diversas aulas coletivas, que tem maquinários bons, que tem profissionais capacitados para te atender, é diferente. Isso motiva, né? Então, assim, a meta ela fica mais palpável, né? Então, faz com que você, de fato, veja algo que possivelmente para você era distante, era inatingível, se tornar muito fácil de ser alcançado. Para mim, um grande tabu sempre foi a questão do tempo. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça de que eu não tinha tempo de ir para academia, não tinha tempo de me cuidar, e esse foi sempre um grande problema para mim. Qual o conselho que vocês como profissionais dariam para alguém que está assistindo a gente, que ela tem essa mentalidade? Irmão, eu não vou para uma academia porque eu não tenho tempo. Que ela comece, porque, como eu te falei, tempo hoje a gente arruma para tudo. Arruma para fazer uma feira, para brincar, para fazer qualquer coisa. Então, arrumar tempo para cuidar da saúde deve ser uma obrigação. Primeiro, a gente tem que entender, né, que quem faz o que quer é criança, adulto faz o que é preciso. Então, cuidar da saúde hoje, o pessoal tem que entender que é uma obrigação. Não é algo planejado, tem que fazer, né? Primeiro ponto. E fazer com que isso seja fácil para ela, facilite, né? Por exemplo, você citou aí a questão do tempo. Como eu lhe falei, se você tiver pouco tempo, eu consigo alocar em uma aula coletiva que vai fazer com que você treine pouco tempo. Sei. Mas meu objetivo é, sei lá, hipertrofia. Eu tenho uma aula específica para você lá na SET Club que vai lhe ajudar nesse processo. Mas eu quero emagrecer. Eu tenho uma aula para você para isso. Hoje uma aula coletiva, ela dura em média quanto tempo? A gente consegue fazer entre 40 e 50 minutos. Então. Né? Só que tem a metodologia de cada professor em cada aula, né? E aí ele vai usando de pausas, de intensidades variáveis durante as aulas. E assim, se a gente parar para observar 40 minutos em 24 horas, irmão, é muito pouco. Então é uma questão de organização. É prioridade. Você tem que ser sua prioridade também. Quem cuida da sua saúde trabalha melhor, vive melhor, gere sua família melhor. Então você vai fazer tudo na sua vida melhor. A gente consegue, inclusive, por nós termos treinos adaptados e personalizados para cada aluno, você consegue fazer um treino de força, de musculação em 30 minutos. Isso. Então, se você quiser um foco de treinamento de força, nossos professores estão prontos e preparados para fazer você treinar em 30 minutos, em 40 minutos, em 50 minutos, o tempo que você tem disponível. Então, eu acho que o importante hoje é a gente se colocar em primeiro lugar, porque tudo em nossa volta depende da gente estar bem. E se a gente não está bem, a gente não vai dar conta de nada que está em nossa volta.
É verdade. Então, eu acho que é essa concepção. Eu não dava esse valor à atividade física anteriormente também, antigamente, e ela mudou a minha vida. Hoje ela é algo que, para mim, é um compromisso diário. E se eu não conseguir, que geralmente eu consigo, mas se eu não conseguir treinar, eu não me sinto bem. Eu me sinto bem quando eu treino, é uma sensação de dever cumprido. Eu trabalho melhor, eu consigo render melhor no meu trabalho. Hoje eu rendo no meu trabalho, tanto no escritório como na academia e nos outros, de uma forma muito mais eficiente do que antes, quando eu não treinava. Então ela proporcionou algo na minha vida surreal. Então eu só tenho a agradecer o que ela fez por mim. A academia foi uma grande que impulsionou isso, porque eu ser proprietário, fundar a academia, ela me fez olhar com outros olhos para a atividade física. E desde então eu só tenho evoluído na minha vida, graças a Deus, e no meu trabalho. O que você recomenda assim, para a pessoa se manter motivada ao longo do tempo? Porque assim, às vezes pode ser que bata uma desmotivação na pessoa e a pessoa acaba dando uma desanimada. Então, existe assim alguma forma, alguma estratégia, algo para que essa pessoa ela se mantenha motivada para continuar no processo? Eu acho que é uma percepção de ganho, de conquista. Às vezes a gente só coloca a conquista que a gente consegue visualizar no espelho. Uhum. E existem poucas conquistas que elas fazem parte do processo, que elas são tão importantes quanto. Quando você entra numa academia no começo, às vezes a pessoa entra e quer com um mês resolver tudo. Mas não quer seguir um plano alimentar correto, não quer treinar corretamente, falta. E às vezes a gente tem o costume de sabotar e terceirizar a responsabilidade, vamos dizer assim. E tem uma responsabilidade que é nossa. Logicamente que um local como a SET fica mais propício de você conseguir seus resultados, porque você vai ter um acompanhamento mais de perto. Uhum. Então a intenção é o seguinte: você tem que ter um atendimento mais de perto, que lhe motive também e que lhe mostre que você está tendo evolução. Porque às vezes você perder 0,5% de gordura, que às vezes você não vai conseguir visualizar no espelho, mas você ter a percepção e a medição, eu acho que é essa palavra, medir o seu ganho, conseguir fazer isso, vai lhe dar uma motivação, porque você vai dizer, não, eu estou evoluindo, hoje eu sentia dor na lombar para subir uma escada, hoje eu não sinto mais. Sim. Hoje eu não conseguia dar uma caminhada, hoje eu respiro melhor. Então isso são grandes conquistas também, que para muitas pessoas hoje são resultados. Porque eu acho que existem duas fases da atividade física: o pré-pandemia e o pós-pandemia. O pré-pandemia, ele era uma academia, a atividade física muito voltada para a estética. Sim. Então a gente tinha até uma vergonha de ir para a academia, porque a gente só via pessoas que eram fortões, ou tinha a concepção que só tinha esse público. A pandemia, ela trouxe uma visão diferente, que era saúde. Que todo mundo precisa. Que todo mundo precisa. Então, acabou com a questão das vacinas, que tinha prioridades para quem estava acima do peso, que tinha isso, quem tinha aquilo, comorbidade e tal, que as pessoas conseguiriam imaginar e pensar, poxa, é necessário. Então, eu considero dois cenários da atividade física, das academias, do exercício físico em si, que é o pré e o pós-pandemia. O pós-pandemia revolucionou isso, porque mais pessoas conseguiram entender os benefícios fora da estética. Porque a estética é o fim de tudo. Você tem vários ganhos em saúde que às vezes não está refletindo no espelho, mas está refletindo na sua vida como um todo. Então, eu acho que é um processo muito importante. Várias pessoas conseguiram e começaram a aderir à prática de exercícios físicos no pós-pandemia, pessoas que nunca nem imaginavam entrar numa academia, entendeu? Então, a gente consegue ver senhoras, a gente consegue ver adolescentes, a gente consegue ver pessoas de meia idade, consegue ver todo mundo frequentando o mesmo ambiente com o objetivo, se sentir melhor. E antes eu não via tanto forte essa sensação de só apenas se sentir melhor. Era apenas para ficar no shape pro verão, para ir para praia, para tirar a blusa. E também era mais exibicionismo, né? Sim, que não, a gente não está dizendo que não é importante. Também, mas eu acho que é o fim. Eu acho que para você chegar aí, você passa por tanta coisa boa também na sua saúde até lá, que se você começar a medir e a refletir, você ter um local que mostre e crie essa percepção dessas suas conquistas, vai fazer você dar muito mais valor e se sentir motivada,
frequentar. A estética é o final das coisas, Sim. né? A estética é a consequência final. E assim, tu falasse a questão de crianças e de adolescentes, idosos e tal, e eu vejo muito isso lá na SET, de que é uma academia muito assim familiar, né? A gente vê muito senhor, muito senhorinhas, idosos, muitos casais treinando juntos. Eu acho isso muito legal, porque se torna um ambiente bem familiar, né? Porque às vezes existem pessoas que têm justamente esse preconceito de realmente ir lá e ver só os fortão lá, monstro, gemendo lá, batendo nas coisas, e a galera toda shapeadona, e realmente a gente, quando chega lá, a gente vê que não é. São pessoas que estão lá todas em busca do mesmo objetivo de melhorar sua qualidade de vida e não simplesmente sua estética. Mas falando dessa questão de todas as idades, existe alguma idade específica para você começar numa atividade física? Ou aí alguma idade que não é aconselhável que você comece na musculação? Pela CSM, que é um órgão importantíssimo, né, mundial, né, a partir dos 6 anos, crianças já podem treinar. É mesmo, velho? Musculação. Porém, eu, enquanto profissional, né, se um dia eu fosse pai, eu colocaria com 2, 3 anos. Por quê? Quer dizer que teu filho pode jogar bola, teu filho pode comer salgadinho, coxinha, com 2, 3 anos de idade, mas ele não pode conhecer a prática da atividade física. E eu não digo só musculação, digo outras atividades físicas, seja estar em cima de um tatame, fazer uma caminhada, andar de skate. A prática da atividade física ela é muito ampla. A gente não pode só presumir a alguns cenários, né? A musculação ela é a mãe de todas, ela é extremamente importante, mas como na SET a gente não viu só isso, não é só a musculação, a gente agregou, a gente criou um clube, né, para justamente tentar passar essa visão pessoal, né, como ele falou aí, é uma colocação perfeita, principalmente pós período pandêmico. E alcançar todos os perfis de pessoas, né? Que eu comecei na educação física antes da pandemia, então eu trabalhei antes da pandemia e depois. Então eu vi o boom que deu, né? E é totalmente diferente. E pra gente que é da área é muito prazeroso ver tanto o ambiente, né, que a gente trabalha, que prega por saúde, não é só abre o espaço aí, deixa a galera quebrar peso aí. Quando a gente vê a importância com algo maior do outro, né, enquanto profissional a gente se sente realizado em estar num ambiente que prega saúde, que a importância daquilo ali é fazer com que o outro que chegou com a dor saia sem essa dor. Ou que a gente ajude nesse processo. Você falou aí sobre motivação. Eu acho que a SET ela ensina você a ter disciplina com você mesmo, né? Além da motivação, porque a gente nunca está motivado 100%. Mas a gente ensina você a ter disciplina. A gente faz com que você mude de vida ou queira mudar de vida, né? A gente faz com que se você bebe 4 vezes na semana, você beba 2. A gente faz com que você preserve sua vida. Isso é muito importante. Então, estar num ambiente que vende saúde, mas torna isso mais palpável, mais fácil, é muito mais tangível para o aluno, né? É muito mais fácil para ele. Tanto ter constância como até se motivar sempre, né? Porque às vezes você está desanimado, faz, pô, vou não. Você recebe uma mensagem, né? Ó, por que não veio treinar? Ou então você para e faz, pô, mas hoje tinha aquela aula que eu gosto. É diferente, né? Do que um ambiente que só, musculação, não vou não. Hoje tem aquela aula que eu gosto, o professor é bacana. Eita, eu vou agora porque o professor X está lá. Eita, eu vou porque eu sei que eu vou fazer um treino rápido, eu vou conseguir fazer um treino rápido, eu não vou perder meu treino. Então, torna mais fácil. E de todo jeito a gente está vendendo atividade física, né? Sim. Qualidade de vida. Então, é essencial, primordial. Isso é muito importante, da gente se motivar e entender de que o resultado não está só na estética, mas sim na qualidade de vida. Porque tem gente que, vou sair da academia. Passei um mês na academia, só cresceu o cabelo e a unha. Só perdi tempo e tal. Então, realmente, de fato, tem coisas que a gente não consegue ver no espelho, mas que se a gente parar para analisar, a gente está adquirindo uma qualidade de vida. Que, assim, eu acho que é até comum da gente se motivar mais quando de fato enxerga. Eu acho que isso é comum, é do ser humano, quando a gente vê algo que seja mais palpável mesmo. Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha um peso e depois, essa semana eu fui me pesar, eu tava com 4 quilos a menos, poxa! 4 quilos a menos, caramba! Então, assim, pode não ser um absurdo, pode não ser muita coisa, mas aquilo ali já me motivou. Que aí no outro dia, quando eu fui, eu já tava... Eu tava com 108. Aí eu me pesei 104. Caramba! Aí no outro dia eu fui 105. Epa!
que merda é essa? Ontem tava 104. Aí eu, não, peraí, pô, oxe, vamos descer isso aí. Ontem tava com 104, foi o que aconteceu. Foi porque eu bebi água ali, eu vou vomitar essa água. Então, assim, a gente, quando vê realmente o resultado, automaticamente a gente se motiva mais. Isso é muito legal. Mas Lucas falou uma parada interessante sobre a diferença da academia antes da pandemia para pós-pandemia. E algo que cresceu muito também depois da pandemia foi a fragilidade e a baixa saúde mental das pessoas, de que a academia ela também tem total influência em saúde mental, não só física, não é isso? Sim, tem muita. Você consegue deixar um pouco dos seus problemas de lado, porque a academia também é um ambiente de relacionamento. Você conhece muitas pessoas, você cria muito network, você conversa. A atividade física, ele tem mais propriedade para falar, mas ela alivia estresse, ela alivia depressão, ela alivia vários fatores da nossa saúde. Então, é muito diferente quando você pratica atividade física e quando não, né, Marcos? Isso, olha, 95%. Isso são dados, tá? 95% das doenças que hoje matam, o treinamento de força consegue prevenir ou tratar. E imagina um ambiente que não tem só o treinamento de força, tem outras, como uma aula de dança. Se tu sobe numa aula de dança com os professores que a gente tem lá, não tem como tu ficar triste. Não tem. Uhum. Então, assim, você vai, às vezes, num pensamento negativo. Quando você faz uma aula dessa, você sai de lá com vida, né? E isso é a qualidade de vida, né? Não é só, óbvio, tem coisas, capacidades fisiológicas, né? Como eu falei, respiração melhor e etc, etc. Mas você sair de lá com a mente limpa é a melhor sensação, cara. Verdade, velho. É aquela sensação de endorfina, aquela sensação de conseguir, o corpo cansado e a mente aliviada. E isso é o poder da atividade física, cara. Entendeu? É surreal. Só quem faz e consegue ter essa constância sabe o que é. Imagina você, como você tinha citado, frequentar um espaço, além disso tudo, que você pode ir com sua esposa, você pode deixar sua criança. A SET, ela foi pensada como um clube para ter todas as pessoas e todos os públicos, desde a criança até a melhor idade. Essa era uma concepção inicial. Então, o que é que eu pensei? O que é que nós pensamos? Pensamos em quê? Como é que nós podemos trazer as famílias aqui para dentro? Isso antes da gente abrir. O que é que a gente vai fazer? Aí a gente pensou, não, vamos ter aula, vamos ter isso. Aí a gente pensou, e se fizermos um espaço kids? Ninguém tinha. Isso que eu ia falar agora. Nunca tinha visto. Não, ninguém tinha. Aí eu pensei, eu era pai? Sim. E várias vezes ela queria treinar e às vezes não podia. Por quê? Quem vai ficar? É muito mais caro você contratar uma babá. Exato. Não é verdade? Isso. Então a gente pensou, e se tivermos um espaço kids? Na época, não, mas vai perder espaço para botar máquina. Não é a quantidade de máquinas, é o que você oferece ali dentro para as pessoas estarem lá. Então nós pensamos, e se a gente tiver uma monitora lá treinada, capacitada, que fique com a criança em segurança, num espaço monitorado, e você consiga apenas cuidar de você por 30, 40, 50 minutos, uma hora e meia, depende do seu tempo. A gente pensou nisso. A gente também pensou nisso quando a gente foi dividir as aulas lá em cima e pensou, por que não ter aulas para criança também? Porque a criança de 3 anos, 4 anos, ela pode querer estar pintando ali embaixo. Mas a de 5, a de 6, se ela quiser estar praticando alguma atividade física, pulando corda, pulando no jump, pulando no step. Então a gente está fazendo, a gente não está apenas cuidando da criança, fazendo ela praticar atividade física, nós estamos ensinando ela para o futuro. Que aquilo é bom. Começa a pegar gosto, né? Pegar gosto. Porque são várias situações que a gente tem. Você pode também deixar sua criança lá enquanto você treina para ela ficar com a monitora, ou você pode deixar ela numa aula e ela vai fazer uma aula e vai cuidar da sua saúde tão quanto os pais que estão lá embaixo. Então esse foi o pensamento, desde a gente ter atividades para as crianças, ter um local seguro para as crianças ficarem ou para elas praticarem atividade física, desde a melhor idade. Então, existia também um preconceito, você ia para essa academia, só tinha gente jovem e tal, e a gente, não, eu quero todo mundo aqui dentro. Não, um clube é um clube para todos, é uma academia para a família, então vamos ter todos os públicos. Então, quando nós pensamos nas aulas, nós não pensamos em ter uma aula por ter uma aula. Quem nós vamos atingir? Era essa a pergunta. Quem nós iremos atingir? Como a gente consegue fazer uma aula que proporciona um ambiente agradável para esse tipo de público? E agora para esse? E agora para esse? Então, esse sempre foi o pensamento. O pensamento era a gente tentar agregar o máximo que desse suporte à maioria das pessoas. Perfeito não somos,
nunca conseguiríamos Ninguém ser. vai ser. Mas a gente sempre tentou e esse sempre foi o pensamento, desde o início. Então a gente não tem uma referência, eu quero ter uma coisa porque uma academia tem, não. Eu quero ter uma coisa aqui a mais, porque isso vai ser bom para o meu aluno. É isso que ele pede, é isso que ele sente falta. Então o que é que eu pensava, todas as experiências que eu já tive em academias que eu treinei, o que é que eu sentia falta? Aí eu comecei. Eu queria isso, isso. Vou juntar tudo isso e vou fazer na academia. Então esse foi um pensamento inicial, que a gente foi aprimorando com o tempo. O Espaço Kids, como eu te disse, que a gente iniciou, que a gente foi pioneiro e tal, veio dessa concepção. E eu acho que foi bom, porque deu uma resposta que as pessoas... só tinha Espaço Kids, às vezes, em restaurante. E olha lá. E olha lá. Não é verdade? E hoje outras academias estão copiando isso também, né? Viram, né? E tá parada essa. Eu creio que a 7, não tirando o mérito de cada um, logicamente todos têm seu mérito, mas ela elevou o nível da atividade física em Gravatá. Porque a gente colocou um nível lá no alto. E quando a gente coloca o nível lá no alto, é natural que o mercado tente se adaptar. O mercado ele vai se mexer. Então, o mercado tentou se adaptar ao que a gente trazia. Então, a gente trouxe, por exemplo, o simulador de escada. Não existia simulador de escada em Gravatá. Uhum. Aí a gente trouxe o simulador de escada. Falar nisso, mano do céu, esse simulador. Eita, simuladorzinho, meu amigo. Eu digo, chega não, meu amigo, ali em cima. Tá com a gota. O cara sai todo se tremendo, meu irmão. Aquilo ali é massa que mexe com tudo, né, velho? É top. Mas desculpa atrapalhar, pode nada. Aí a gente pensou, não, vamos trazer outra tecnologia. Fomos a primeira academia para trazer uma esteira que inclinava. Então, mas isso realmente faz diferença? Eu acho que complementa. Mas a diferença que faz para você estar bem no ambiente é o cuidado. É o atendimento, é a percepção, entendesse? E é isso que é o foco da 7. A 7, por mais que tenha tudo isso, não é o foco da 7, maquinário. Não é o foco na 7, estrutura, por mais que nós tenhamos. Nosso foco é atender da melhor forma possível, porque eu acho que no final é isso que conta, para você se sentir bem no ambiente, para você se sentir seguro com a sua família. Para você querer voltar. Porque eu vou comprar um simulador de escada agora. Vai ficar uma semana, 2 semanas, vai dizer que massa. Daqui a um mês isso não faz mais diferença. O que faz diferença é como tu é tratado, como o teu treino é gerido. Quando tu falta, você tem uma pessoa que diz, Tomás, por que tu tá faltando? Vem-te embora. Te incentiva, te motiva. Você tem uma pessoa que vai trocar teu treino sem tu precisar pedir. E isso é em todas as áreas, né, velho? Quando você se sente bem, se você se sente bem tratado, você diz, meu irmão, eu quero voltar. Às vezes você vai numa loja... Você mesmo, quantas vezes a gente já passou por uma situação como essa? Que a gente vai na loja, a gente é tão bem atendido que o cara diz, meu irmão, eu não ia comprar não, mas eu vou comprar. Sim. Faz toda a diferença. O cuidado, a atenção. Meu irmão, são pessoas. Nós estamos lidando com pessoas. Então, realmente, isso aí faz toda a diferença. E uma coisa que eu observei também, Lucas, é que a 7, ela é muito inclusiva. Né? Então, tipo, eu observei que existem várias pessoas que têm necessidades especiais, que estão lá treinando também, e que, assim, não é muito comum. Eu acho isso até algo... Isso é uma superação muito bacana dessas pessoas, e que a 7 ela tem abraçado. Então, essa inclusão com pessoas com necessidades especiais, ou autismo, então isso é muito massa e é um grande diferencial, porque a gente vê que realmente ela é inclusiva para todo mundo, de criança a idoso, a pessoas comuns, como pessoas com necessidades especiais. E, meu irmão, fala um pouquinho dessa inclusão que a 7 tem hoje. A gente tem vários treinamentos lá, inclusive de autismo. Nossas monitoras, como os profissionais, eles passam por treinamento, passaram por treinamento de autismo, de como lidar, de como gerir. Também temos no salão profissionais capacitados que sabem falar em Libras. Nós temos profissionais capacitados que sabem, na verdade, trabalhar todas as necessidades especiais. Não é, Marcos? Como é sempre importante falar, e até é engraçado, né? Na minha visão, que eu sempre pego uma visão também do profissional de educação física, né? Além da parte da gestão. Quando a gente consegue lidar e ver que a prática da atividade física está atingindo todos os públicos, brilha o olho. E quando você tem um ambiente que preza por isso e capacita os funcionários, é diferente. Uma coisa é você... Aceitamos. Pode entrar, vai. Outra coisa é você chegar com uma pessoa lhe recepcionando, falando em Libras.
já que você tem a necessidade de libras. Pô, massa. Outra coisa é a gente saber adaptar o exercício, de profissionais capacitados que saibam adaptar os exercícios para pessoas que possuem necessidades específicas. Outra coisa é um profissional saber como lidar com ou uma criança, um adulto, um adolescente que tenha o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Sim. Então, assim, é diferente. E não só é diferente, é bonito, né, quando você tem um espaço que prega por isso. Porque uma coisa é você aceitar, isso é uma obrigação. Em alguns casos até previsto por lei. Mas é diferente quando você faz isso de forma humana, que é o que a SET prega, é diferente. A empatia, né? Quando você atinge, você está lidando com outra alma humana sendo humano, né? Então, a gente não só está, nesse caso, vendendo qualidade de vida. A gente está causando a inclusão da forma mais bonita que tem, que é tratando a pessoa como ela merece. Não diferente. Isso que eu ia mas falar agora. inclusiva. Exatamente, isso Porque ia falar tratar agora. como diferente é outro problema. Você não pode tratar a pessoa como diferente. Ela é uma pessoa. Isso. Não é uma alma, é um ser humano. Mas quando a gente tem profissionais que lhe recepcionam da maneira como deve ser, é diferente. Até para a pessoa em si, né? A gente colhe os feedbacks e, felizmente, positivos. E tanto que você vê a crescente de todos os públicos lá, né? Então, é diferente. Né? Seja na montagem do treino, que normalmente tem que ser adaptado, quando tem profissionais capacitados que sabem o que fazer, é diferente. Até para esse aluno atingir o objetivo que ele quer, porque ele também tem objetivo, entende? É bonito. Isso é muito legal, muito legal. Quais são, assim, Marquinhos, os mitos assim mais comuns sobre a educação física? Existem alguns mitos que normalmente as pessoas falam que não é de fato daquela forma, algo que é mais comum, que o pessoal, por exemplo, um treino para emagrecimento. Tem gente que diz que para emagrecer você tem que fazer o exercício mais rápido. Tem gente que diz que não tem nada a ver. Me diz aí, porque tem muito mito, velho. Eu vou te falar de uma forma como seu podcast é engraçado, é uma cachorrada a educação física. Ela tá uma cachorrada. Né? Tô falando agora como um cara que faz parte hoje de pesquisas científicas, né? Tá uma cachorrada. Primeiro que, felizmente, o que a gente não vendendo, né? Só o peixe da sete, claro. Mas a gente lá prega até por ciência. Porque tudo que a gente faz tem estudo. Seja para implementar uma metodologia, tudo isso tem embasamento. Né? Eu não vou pegar você e vou falar, vou fazer isso aqui em tal dia e tal. Não, porque vai te frustrar, cara. Eu vou te vender um produto, mas aí você não vai gostar. A gente não quer com que você compre e saia. A gente não quer rotatividade. A gente quer fidelidade. Né? Então, a educação física hoje está muito frajuta nesse sentido. Tá? Eu quero conquistar o aluno, mas não importa se ele vai ficar ou não. Eu quero fazer com que meu nome circule. E a educação física hoje tem coach postural. Na minha época não tinha isso. Primeiro que postura certa não existe. Não tem embasamento científico nenhum no mundo que venda a postura correta. A gente vai adequá-la. E emagrecimento em tantos dias e etc. Tá uma cachorrada. Tá triste. Existem também alguns mitos que, por exemplo, que musculação não emagrece, que para emagrecer é cardio. Sim, eu tinha isso em mente. E musculação não tem nada melhor para emagrecer que você aumentar a sua massa muscular. Né? E nem eu que não sou profissional da área, a gente vai aprendendo um pouco lá dentro, convivendo com tantos profissionais. Sim. Mas existe um mito muito forte que era esse, que você tem que fazer muito cardio. Isso. Muito cardio, porque só emagrece quem soa muito, não é isso? Eu imaginava que era dessa forma. Às vezes eu saía da academia, meu irmão, tô no ar-condicionado aqui, meu irmão, dentro da academia, nem suei. Tô perdendo peso, não. Uma analogia rápida. Como é o nome que o pessoal chama? Cardio. Sim. Melhora o condicionamento cardiovascular. Sim. Queimar gordura não está relacionado só ao coração. Verdade. Até porque boa parte da oxidação dela se dá pela transferência de respiração. Tanto que os maratonistas, você não vê um maratonista recordista com sobrepeso, com obesidade, que é uma doença. Você não vê. Então, a musculação, em estudos, inclusive, ela queima mais caloria do que alguns cardios. Então, veja aí um dos mitos enormes. Né? Também tem a questão de que musculação faz com que você perca flexibilidade. O cara musculoso perde. Mito. Ela dá flexibilidade. Porque quando você treina, o músculo ele alonga e ele contrai. Se você está alongando, ele ganha flexibilidade. Entende? A gente também implementou, fomos pioneiros lá na cidade, em mobilidade. Né? Na ciência ainda é muito difuso, ainda não é algo muito martelo batido. Mas nem sempre a ciência está com a razão, porque não foi testado. E há algo na educação física que é bacana, que é o teste. E a mobilidade é algo totalmente produtivo.
E a gente implementou e dá certo. Ah, mas mobilidade faz atrapalhando o treino e tal. Jamais. Então são muitos Jamais. mitos, né, nessa área. Né? Muitos, entende? O cara ficar bombadão, fortão, a parada parar de funcionar, é mito ou é verdade? Se for de uma forma natural, não. Ah, tem isso Entende? também, né? E assim, a depender do uso, muitos fatores, né? É complicado. Outro mito também muito importante, né? Que é cardio antes ou depois. Faço Sim. meu cardio antes ou faço depois. Tanto faz. Entendi. Você vai fazer, recomendado que você faça o que você quer ter mais, que você tem como prioridade. Ah, é ganhar massa muscular, musculação. Ah, eu quero perder peso. Aí você vai fazer o que tem mais intensidade. Aí eu treino musculação intensa, faz a musculação. Ah, musculação eu faço mais ou menos, que eu não gosto muito, eu quero fazer um cardio pegado. Como Faz seria essa intensidade da musculação para perder peso? É botar mais peso? A intensidade da musculação basicamente é carga. Né? Quando você aumenta séries, diminui descanso, isso aumenta a densidade ou o volume do treino. Intensidade é carga, basicamente. Né? Por questões físicas até do treinamento. Sei. Mas, como eu te falei, a questão do cardio antes e depois não interfere, porque na musculação, explicando rapidamente, a gente usa glicogênio. Como se fosse gasolina. Mas tem carro que é flex. Sim. É basicamente nosso corpo. Ele se adapta aos exercícios de diversas maneiras. Então, pode treinar o que for. Se você fizer um treino de musculação que vai queimar seu estoque de glicogênio para depois você não fazer cardio, você vai desmaiar, você não aguenta. É impossível. E a questão assim da tipo, eu tenho que fazer mais rápido, tenho que fazer mais devagar para ganhar. É mito, faz sentido, não faz? Varia muito, né? Temos respostas científicas para isso. Por exemplo, quando você faz alguns exercícios de forma lenta, a depender da fase, né? Digamos que quando você bota força é a concêntrica, quando você não bota é excêntrica. Há exercícios, por exemplo, a cadeia extensora, aquela do chutezinho. Sim. Quando você faz a descida dela mais lenta, há o que chamamos de área de aumento da área de seção transversa do tendão. Então, para uma pessoa que vem no pós-cirurgia de joelho, fazer a descida nesse exercício mais lento é melhor, né? Por isso que é importante trabalhar, estar numa academia que cuida de você também, tendo a ciência, porque nossos professores sabem disso. Vendo lá que o aluno precisa disso, a gente inclui no treino que a descida do exercício é mais lenta, entende? Entendi. Então vai fazer com que a área do seu tendão, isso é cientificamente confirmado, aumente a espessura dele, então ajuda na recuperação. Mas para resultados gerais, tanto faz. Você vai fazer na cadência que for confortável para você. Você também não vai roubar na carreira, não. Controlado. E tem gente que rouba? Meu amigo, É mesmo. não tem pouca. Não tem pouca. É uma parada que, tipo, a pessoa tá mentindo pra ela mesma, né, velho? Exato. E a cadência controlada ela é importante porque você não vai se sabotar. Você tem que fazer o que é confortável para você, a sua maneira. E a musculação ela se torna bonita quando você começa a entender como ela funciona. Porque ela é muito fácil. Né? Acaba você encontrar um espaço bacana, como a Sete Clube, que você vai ter as orientações e ela se torna fácil. Porque você só vai para lá. O resto a gente faz com você. Né? A questão de equalização de carga, a gente ensina isso. Tem toda uma série lá de metodologias que a gente tem, que o aluno vai entender a importância daquilo ali e vai conseguir fazer com que o treino fique bem melhor. E tenha resultado. São muitos mitos, né, que a gente fala. Inclusive, eu mencionei, até brincando, essa questão da... o pessoal, não, quando ficar fortão, a torneirinha para de funcionar. Mas, no caso, isso é algo específico do anabolizante, né, velho? Olha, é porque quando você faz o uso de algo que o corpo já produz, automaticamente ele vai parar. Sei. Por exemplo, se eu agora começar a te dar dinheiro, tu ganha X por mês, eu começo a te dar o que tu ganha, tu vai querer continuar trabalhando? Pois Boa é. parte não. Pois é. Então, chega um momento que eu vou cortar teu dinheiro do nada, o que é que tu vai fazer? Poxa, o que é que eu faço agora? Você vai ficar perdido. O corpo ele fica perdido. Só que o corpo é diferente. Para ele voltar essa produção, é tempo. E aí vai depender quanto tempo você passou usando, como você usou, o que você usou. E quando você mexe nisso aí, é um oceano. Você pode estar raso, pode estar fundo. Seu corpo se comporta de uma maneira que o meu, de Lucas, não vai se comportar. Então é muito difícil mexer com isso, entende? Até quando você está com trabalhos de médicos. Né? Nunca é certeza quando você mexe com anabolizante. Então, cabe a você decidir. É isso que eu quero? Vale a pena? Hoje isso ainda é muito comum, porque eu lembro que há um tempo atrás, meu irmão, chegava na academia, os caras estavam com os braços, parecia que tava com 2 sacos de feijão em cima e o antebraço bem fininho. Hoje eu vejo menos, mas ainda é comum as pessoas usarem? Nesses casos aí eram os óleos injetáveis. Isso, a ADE, né? O pessoal usava, né? Era aplicação local. Aí é necrose o braço. Aí é coisa mais feia ainda. O uso do anabolizante
Óbvio, né? A gente isola o que o corpo produz de algumas formas científicas e aí faz com que você vá usando. Tem algumas que o ser humano tem controle, né? E usa coisa equina, por exemplo. Sei. A trembolona. Ela é uma droga. Cavalo, né, velho? Ela é equina e o ser humano usa. E pra você ter noção, tem casos que, tipo, pra cavalo, animal de 400 quilos, que os caras usam 2, 3 ml. Aí tá os caras de 70 quilos usando 4. Pô, velho. Os caras são doidos, Então né, véio? veja o nível que a gente chega da insanidade, nesse sentido, em busca de um corpo. Quando você não entende o que é qualidade de vida. Entende? Sim, velho. Eu acho também que ficou muito banal o tratamento disso na internet. Então hoje, principalmente os jovens, eles se nutrem de informações de cortes. E eles utilizam isso para usar de forma indiscriminada, né? E assim é que eu acho que está afetando muito os jovens hoje em dia. A informação muito fácil sobre uma coisa que é complexa. Entendeu? Sim. Então hoje você vai ver trechos na internet, no TikTok, no Instagram, você vai estar rolando lá e vai passar. Tome tantos ml disso. Você também não tinha isso antes. Então, talvez a gente não estivesse nem discutindo isso daqui, porque hoje é um assunto bem mais comum, vamos dizer assim. E antes era um assunto mais discriminado. Quando a gente sentava numa mesa e alguém falava sobre o assunto, era mais repelido. Você retiria, não, isso aqui é coisa... Não era? Hoje em dia é uma coisa que a gente fala de uma forma mais natural. Sim. Porque é tratado na internet de uma forma natural. E não é. É uma coisa complexa. Sim. Eu acho que isso também influencia muito a utilização, principalmente pelos jovens. Eu vejo jovens, não lá, né? Mas assim, no contexto geral, de que aparece muito na internet, de pessoas abaixo de 20 anos utilizando, não é verdade? É uma loucura, né, velho? Que você está no pico da produção, né? Então, eu acho que a informação, como ele mesmo falou, que ele trouxe dados aqui específicos e técnicos, a informação é que não é simples, como as pessoas acham que é, não é apenas tomar, como as pessoas acham que é, e que você tem que procurar realmente um médico e entender as suas necessidades e fazer suas escolhas de vida, não é verdade? É uma loucura, velho, é uma loucura. Eu não vou mentir, não, eu já tomei já. É atirar no escuro, cara. Eu já tomei bomba. Entendi. Já. Você olha pra mim e você vê, né, velho? Tá. Tá bem. Mas eu já tomei. Quando eu acho que eu tinha 18 anos. Uma vez inventei de injetar uma peste dessa em mim. Esqueci a bexiga da ampola em cima do micro-ondas. Pai chegou em casa, viu. Tá tomando bomba, cabra safado. Me deu uma bronca, meu irmão. Tá doido. E nunca mais eu quis saber de usar esses bagulho. É realmente negócio de doido, pô. Mas são muitos mitos, né? A gente falou aqui de vários mitos que tem, né? Dessa área da educação física. Porque realmente as pessoas, eu acho que elas carecem de informação. Né? Muitas pessoas elas estão avulsas muitas vezes dentro de uma academia, totalmente perdidas, porque de fato elas não têm uma orientação de um profissional como hoje a gente encontra na SET. Isso é muito legal porque eu tô vivendo isso. Então assim, eu posso falar com propriedade, porque depois de tantos anos estou voltando para essa rotina de treino, de cuidar da minha saúde, porque como a gente estava conversando aqui antes, se eu não cuidar da minha saúde, eu não cuido da minha família, eu não vou ver meus filhos crescendo. Tá aí, vou morrer com a glicose alta, com as taxas todas desreguladas. Vou deixar a minha esposa viúva novinha pra chegar um cabo a deitar por cima da minha cama. Não, aqui não, meu patrão. Aqui eu vou ficar vivo. Vou me cuidar, vou tomar conta da minha mulher e dos meus meninos. Mas muitas pessoas ainda não acordaram, não tiveram esse start pra dizer, meu irmão, se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar de mim por mim, não. Eu tenho que ser o primeiro. Tem que arrumar tempo, tem que fazer alguma coisa. Aí, meu irmão, quando eu me atentei pra isso, eu digo, bicho, tem que dar um jeito. Tem que arrumar tempo. Mas me diz uma coisa, vocês que estão nessa vida, principalmente Marquinhos que tá mais inserido, quais são as situações assim mais inusitadas que acontecem dentro de uma academia com os alunos? Porque eu imagino que você, como professor, você vê de tudo. Então existe alguma situação assim inusitada, engraçada, que constantemente você tem visto na academia? Olha, felizmente não puxando a sardinha, lá não. Mas em outros espaços que eu trabalhei, cara, a invenção de exercício. Poxa, tem coisa que eu paro e digo, não, o cara é muito bom. Ele tem inventado isso aqui. O que a ciência em anos não conseguiu fazer, o cara fez aqui. O cara é muito bom. Criativo ele é. Tem cara que inventa coisa que eu
paro e tento analisar. Digo, pô, o que é que ele tá tentando entender ali? Infelizmente, eu não consigo nem entender. Eu acho que Até eu na estudei internet a pouco. gente vê uns vídeos, né, de uma galera fazendo uns exercícios loucos lá, utilizando as próprias máquinas, mas fazendo um negócio totalmente louco. É porque são lugares, eu creio, que não tem tanto assistência, são mais locais para você treinar com máquinas do que uma academia propriamente dito. Aí você faz essas situações e não tem ninguém para orientar e dizer, não faça dessa forma, não faça de outra, não é? Mas tem de todo tipo, vamos dizer assim. complicado. Tem muitas perguntas aleatórias, né? De querer, tipo, um resultado em uma semana. E é? É, isso é. Não, eu quero isso e eu quero esse mês, eu quero em 15 dias. Então, assim, existem É situações um passe de inusitadas mágica. de as pessoas quererem rápido, vamos dizer assim, né? Sei. Mas existe muito. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem dentro da academia? Tem algum assim específico que você vê constantemente esse tipo de erro sendo praticado pelas pessoas? Não respeitar seus limites, eu diria isso. Tanto aqui, mental, quanto físico. Sei. Porque tem gente que se sabota mentalmente, né? Rouba. E tem gente que... Como seria se sabotar mentalmente? Explica pra gente. Cara, tem gente que, vou 4 séries, vou fazer 3. Eu vim, já tá bom. Se você veio, faça melhor, faça o que você consegue. Tá bom, vou fazer isso mais não. Confesso. Eu acho que Confesso. Eu acho que também se comparar, sabe? Sei. Eu acho que a gente às vezes tem essa coisa, se comparar. Eu acho que a gente tem que se respeitar, né? Respeitar o limite do corpo e entender que se tem um colega que consegue fazer de uma forma diferente, ou com mais carga, é o tempo dele, é o treino dele, é você entender que é o seu limite e é o seu tempo. E que se você fizer da melhor maneira, você vai conquistar e você vai chegar naquele... O cara olha assim e fala, meu irmão, eu tô podre. Pera aí, menino, deixa eu fazer também. Mas aí eu faço muito isso, velho. Eu faço muito isso, eu confesso. Eu digo, tem lá 4 séries pra eu fazer. Eu digo, meu irmão, o tempo tá corrido, vou fazer 3. Então, realmente isso faz uma diferença no treino, velho. Muito. É mesmo, bicho. Porque mexe em todo o sistema de treino. Sei. A gente tem o que a gente... É a equalização do volume de treino e intensidade. Se você mexer em um parâmetro desse, muda todo o treino. Todo. Entende? Entendi. E assim, erros mais comuns de forma social, por exemplo, com as pessoas. Existem, tipo, alguma coisa que o povo faz na academia que te irrita profundamente. Por exemplo, deixar os pesos na máquina. Quais são, assim, os erros mais comuns que a galera comete que o cara não acredito que esse endemoniado tá fazendo isso, não. Você foi logo na ferida falando dos pesos. Yeah. Cara, desorganização do salão mexe com a gente. É mesmo, velho. Mexe com a gente. Primeiro porque a gente tem que organizar, né? Um ambiente organizado é bacana para todo mundo trabalhar e até pro aluno. Sim. É porque é injusto até com você. Que aluno chega lá, outro cara foi e deixou o peso todo desorganizado. É injusto. Por exemplo, o cara usou um leg e deixou lá 500 quilos. Pô, aí vai uma senhorinha usar. Se ela não faz com esse peso, ela vai tirar tudo. Ou vai um iniciante. Ih, sacanagem. Então, assim, é uma falta de senso e de respeito com o próximo. Né? Isso já parte para isso. Mas deixa a gente manifestado, cara. Então tu que deixa os pesos na máquina, miserável, tira, ajuda os caras. Porque se ele não tirar, quem é que tira? O profissional. Aí tá aí, meu irmão. O cara já tá com a cara triste aqui, ó, cansado de tirar peso da máquina. É complicado. E garrafa d'água? É um problema deixar nos cantos, derrubar, molhar. Tem muito isso também, não? Tem, né? Porque às vezes o pessoal faz com que a garrafa tá fazendo exercício, né? Deixa lá e ninguém... Quando você vai, fica lá 1 hora olhando. Quando você vai usar, o cara chega, não, pô, minha garrafa tá aí, eu tava usando. Ah, ele usa a garrafa pra guardar o lugar dele. Pra guardar a máquina. Ah, meu irmão, é mesmo. É. Rapaz, os caras são malandros. E o cara só chega quando você vai. Você ficar 1 hora olhando a garrafa, ele não vai. Quando você tira, ele, não, eu tô usando aí, irmão. O cara, meu irmão, passei 1 hora. Não, tô usando, pô. Compra a máquina pra tu, peste. O cara vai... Caramba, é mesmo, velho. Tem isso É também. complicado. Meu Deus do céu. Chega muita gente pra reclamar da música da academia. Ah, demais. É mesmo, Lucas? Demais. Caramba, bicho. Para não. O povo se incomoda com cada coisa, né, velho? Tem gente com fone que reclama. É, não, pô. Aí a gente não consegue entender. Tu tá com fone e tu tá reclamando da música da academia, então teu telefone tá desligado. Oxi, Eu velho. juro a você. É mesmo, pô. E é muito ruim você tentar adaptar, porque vamos dizer que tenha tantas pessoas no salão, cada um gosta de uma coisa. Exato. Tu quer uma coisa, mas ele quer outra. Se eu te agradar, eu vou desagradar Desagradar ele. o outro. Como é que a gente faz? Vai agradar quem? Então a gente tenta fazer da forma mais aleatória possível, mas reclamação de música eu acho que é o principal, vamos dizer. É mesmo, bicho. Caramba, eu não tinha essa noção, velho. Oxe, é demais. Não imaginava que a galera era tão cara de pau ao ponto de chegar lá, eu não gosto dessa música, não. Não tem aquela velha
aquela velha mensagem, se tem placa, tem história? Sim, A sim. gente colocou uma plaquinha lá, né? Música só da escolha da academia. Porque antes chegava uma pessoa e pedia funk. Sei. Aí chegava outra pessoa e pedia forró. Aí chegava outra pessoa e pedia rock. E a gente faz o quê? Aí a gente atendia um, aí o outro chegava resmungando, reclamando. Aí não tem como atender todo mundo. Então, Claro. assim, a gente coloca uma música padrão, logicamente, e a gente tenta adaptar pelos horários. Por exemplo, eu sei que de manhã tem tal público, vamos botar uma música que talvez atenda mais esse tal público. À tarde tem tal público, vamos botar uma música que atenda mais esse tal público. Tá entendendo? Certo. A gente tenta adaptar e aproximar da melhor forma. Entendi. Qual foi, assim, a desculpa mais criativa que um aluno deu pra não fazer algum exercício ou pra faltar à academia? Tem alguma desculpa, assim, inusitada que já aconteceu contigo? Isso é com ele. São muitas. E é? Mas inusitada. Cara, tem muito aluno que mente, né? É sério? De dizer, não, já fiz. Ah, E não fez. O cara sabe que não fez. Aí o cara, como é? O cara nunca sabe demonstrar. E tem aluno que pula, né? sei. Tem aluno que marca lá, não, essa daqui eu já fiz já. Acho que eu já fiz. Aí o cara, qual é ele? Não, não é aquele ali. Não. Não, mas qual é? Aí o aluno joga de volta. Não, não é o outro. Aí quando a gente confirma, fala, não, esse eu já fiz já. Aham, Como é que você disse que o cara não fez? sei. É complicado. Mas são muitas desculpas. É igual o cara que diz que joga perna, que joga bola e não vai treinar a perna. Não, pô, jogo bola. Ou se não vem de pé, Essa tem é muita. clássica. vem andando, né? Ah, é, pô. Essa é clássica. Ah. Não, ou senão não vou fazer cardio porque eu venho andando, venho a pé. Isso é clássica também, né, É velho? claro, claro. E o cara joga bola e ele não quer treinar a perna. Bora treinar a perna. Não, pô, jogo bola, pô. Joguei ontem. E é. Aí, beleza, pô. Aí, no meu caso, por exemplo, eu não tenho interesse em malhar a perna, porque eu quero, meu parada é emagrecer. Então eu não vou malhar a perna. Tem isso também? Porque malhar a perna não vai emagrecer minha barriga. Eu tô preocupado com o meu busto, não é com minha coxa. Mas aí você vai fazer com que o aumento de massa muscular, como ele citou aqui, que isso o que ele falou é um dado científico comprovado. Você aumentando a massa muscular no seu corpo faz com que você também queime mais gordura. Sim. Biogênese mitocondrial. E além disso, quando esse aumento é nos membros inferiores, todo o seu corpo sofre adaptação. Principalmente melhora cardiovascular. Bicho, eu acho que perna é um dos maiores terrores do pessoal, né? Não gostar de malhar a perna, né? Sim. Principalmente pros homens, não é isso? Isso. Mas por que, assim, existe esse preconceito tão grande do homem de malhar a perna? Bicho, eu não sei se é um trauma porque a panturrilha não cresce. Mas assim, é porque é o treino que desgasta mais. Né? Por exemplo, fisiologicamente falando, o coração ele bombeia sangue para todo o corpo, para a perna é mais distante. Sim. Entende? Então, há uma demanda maior de fluxo sanguíneo para a região. E, cara, a maioria dos exercícios é chato, cara. O que dói mais, o agachamento ou uma tortura medieval? Cara, eu acho que agachamento só bate de frente com um término recente. Mas acredito, eu comecei a gostar de treinar perna. Foi mesmo, velho. Eu gosto de treinar perna. Logicamente que é um dia que eu tenho uma preparação psicológica. Sei, pra sei. entender. Você vai treinar membro superior, você vai de boa. Perna é uma preparação psicológica. Hoje é perna. Hoje eu vou me alimentar melhor, vou tomar um pré-treinozinho, porque tem uma preparação. Sim. Mas eu acho legal. Hoje eu acho legal treinar perna. É bom. Qual o exercício, assim, que vocês mais odeiam? Búlgaro. Como é esse búlgaro? Você Péssimo. apoia a perna para trás e faz um agachamento a fundo. Fica com uma perna suspensa em uma plataforma. Ah, tô ligado. Bota nisso. 2 halteres dos lados. Ou uma... Sei. Você desce. Cara, é chato. Caramba. Eu sou mais do que no cardio. Fazendo. Eu detesto. É Mas mesmo? eu faço. Mas eu detesto. A tua opinião é a mesma de Lucas? É o búlgaro também? Ou tu tem algum, assim, que tu detesta, velho? Abdominal. Abdominal. Muito chato. É porque o abdominal é aquele exercício que é o seguinte. Eu vou treinar hoje. Se der tempo, eu faço o abdominal. Não é assim? Sim. Aí, geralmente, não dá. Agora vai deixando pra depois. Geralmente, cada eu faço. Geralmente não dá. Aí, sempre é. Não, no final eu vou treinar hoje. Se der tempo, eu faço o abdominal. Aí, o que é que eu comecei a fazer? Porque geralmente eu fazia isso. Vou treinar, no final é abdominal. Aí, chegava na hora do abdominal, eu não conseguia fazer. Aí, o que é que eu fiz? Minhas 2 últimas séries, 3 últimas séries, eu faço com abdominal. Então, se eu vou treinar bíceps, minhas 2 últimas séries de bíceps eu faço com abdominal. Assim eu comecei a praticar, a fazer. Mas antes, pra eu deixar pra fazer por último, eu sabotava. É mesmo. E pulava. Ó, postar fotozinha no espelho, tá pago.
ajuda no emagrecimento. Aumenta ali a hipertrofia e o emagrecimento. E é, né? Rapaz, o povo... isso virou uma cultura, né? Do povo de tem que postar que tá na academia. Por que, velho? Eu acho que é uma conquista. A gente falou aqui de motivação e às vezes de superação pra ir treinar. Sei. Agora imagina, tu tivesse um dia pesado, tu fosse pra academia, cansado, conseguisse treinar 1 hora, merece uma foto. Não é verdade? É o troféu do dia. Vamos dizer né? que seja o troféu? Porque merece. Logicamente que dá engajamento, dá tudo, etc. Mas eu acho que a gente tem um desafio diário, que é ir treinar. E eu acho que é uma conquista quando a gente termina, não é? Sim, Tu claro. não se sente com a conquista? Claro. Aí muita gente quer Mas tu acha que isso também vem muito da vaidade também? Também. Do look novo, Sim, tem que mostrar, né? do look novo e tal. São vários fatores. Hoje em dia, tudo você posta. Você posta um prato de comida num restaurante. É verdade. Você posta uma foto do sol. Você posta a foto da lua. Você posta... Aí eu vou postar a foto que eu treinei. É verdade. Eu acho que é isso. Logicamente que a vaidade, ela... Eu acho que a vaidade Ela tá em fala tudo. alto, né? Fala alto. Sim. Tá em tudo. Mas eu acho também é muito da conquista. Pessoas que fedem na academia. Tem também depois. Depois do treino. Inclusive, tem blusas que não ajudam a gente. E Porque, eu acho que principalmente algodão. Quando você usa ela muito, ela tem um tempo de vida útil. Sim. Ela tem um tempo de vida útil. Você pode até usar ela no começo. E vai estar tudo bem. Sei. Mas depois de uns 10 minutinhos suando, ela já vem com aquele cheirinho. Entendeu? Então, assim, tem tipos de tecido de algodão, né? A algodão, eu acho que ela é boa, mas ela tem uma vida útil curta. Você não é aquela blusa que você vai usar. Eu tenho uma camisa regata minha, preta, da Nike, que eu tenho ela há 4 anos e ela tá intacta. Sei. Não sei se é porque ela é regata, né? Uhum. Aí, mas enfim. Mas quando é algodão, quando eu uso, assim, tipo... 6 meses, eu acho, 4 meses, ela já não... Isso é bem comum, né, velho? Sim. Na academia, do que passar o cara, misericórdia. E aí Como é que o cara tá fedendo de 6 horas da manhã? É. Dá nem tempo de feder, o cara já tá fedendo. E aí entra o melhor pré-treino que tem, né? Que é o Rexona. Usem esse pré-treino, usem Rexona antes de treinar, pelo amor de Deus. Vai tomar lá a sua creatinazinha, você usa o Rexonazinho também. Existe algum pré-treino assim que é mais aconselhável pelos profissionais de educação física, para que realmente você tome para ir, para conseguir desenvolver melhor? Ou tipo, isso é muito relativo de organismo para organismo, de projeto para projeto? Olha, enquanto profissional de educação física, a gente não pode prescrever. Sim, né? tem que ser um nutricionista. Literalmente um nutricionista. Né? Mas o intuito do pré-treino que o pessoal usa é a cafeína. Sei. A anidra, né? Que é presente nos suplementos. A cafeína é o que vai dar o efeito. O pessoal diz que dá o azougo no juízo. É a Sei. cafeína. Entendi. Tem o que dá a coceira, que é a beta-alanina. Da que, coceira? Que aí tem alguns pré-treinos hoje, ela já tá inclusa, né? Que você fica se coçando, fica pipocando. E A velho. gente só faz correr bicho. Eu tomo e não sinto nada. Né? Mas mesmo. tem gente que diz que faz. Nutricionalmente, né? A beta-alanina ela tem um efeito tamponante, né? Mas enfim, é cabível ao nutricionista. A gente não recomenda. Mas aí, porque vem uma série de fatores, tem um hipertenso, você não vai recomendar um pré-treino que tenha cafeína, não pode. Então, por isso da importância da consulta nutricional, que a gente também tem na seta, pessoal. Também temos. Uma consulta nutricional, o nutricionista, a partir dali, vai lhe orientar, seja pré-treino, seja diversas outras coisas. O único suplemento que tem mais de 900 artigos sobre ele, todos falando muito bem, comprovando para todas as idades, é a creatina. Sei. E o whey? Cara, o whey ele entra ali como um aporte de proteína. Sei. Por exemplo, se você tem uma dieta equilibrada por um nutricionista e ele vê que o seu consumo de proteína diário é bom, não necessariamente ele vai colocar um whey. O whey ele se torna... Uma facilidade. Ele vai ser mais fácil. Ele dá mais força? Não. Não, ele é uma proteína, ele vai fazer com que Isso é um você suplemento, atinja né? Ele uma substitui quantidade de um calorias. frango, por Isso. exemplo. Você E come é, frango. velho. Por exemplo, Exatamente. você faz muitas refeições durante o Olha. dia. Você faz muitas refeições. E, por exemplo, eu tomo whey porque das minhas refeições, 3 eu faço fora de casa. Então o whey é uma refeição fácil. Sim. Então é mais fácil eu tomar um whey do que eu comer 100 gramas de carne. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, o whey, ele substitui uma proteína. O que é proteína? Ovo tem proteína, carne tem proteína, frango tem proteína,
Então ele está substituindo essa refeição, e tornando uma coisa mais fácil. Mas ela, pro treino mesmo, é uma creatina, né? Ele é mais O whey, prático. ele pode substituir uma refeição ou só a proteína de fato? A depender da quantidade de proteínas e da caloria dele, pode. Entendi. Mas o indicado nutricionalmente é sempre optar por refeição sólida, Entendi. a marmita. Mas para isso, a SET tem nutricionista que vai orientar de acordo com o seu projeto, de acordo com aquilo que você precisa. O suplemento que ele vai até para... Teve estudos até com nonagenários, né? Pessoas acima de 90 anos. É a creatina. Ela tem melhora de cognição, aumento de massa muscular. Ela realmente é o suplemento que... É a mãe de todos, digamos assim. Isso tem uma coisa que a gente pode indicar e que eu uso para treinar, é um cafezinho. Café e lá na SET tem um café gratuito na recepção. Você chega lá, tem café e chá. Rapaz, nunca tomei. Verdade. Lá tem café todo dia, café e chá. O chá do dia. Tem a plaquinha chá do dia. Cada dia é um chá diferente. Boa. Mas assim, eu uso muito café sem açúcar. Sei. Antes de treinar. Entendi. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por café. Tomo muito café. Mas antes de treinar, sempre eu tomo um cafezinho. Esse é meu pré-treino. Poxa, é uma boa. Acabou-se. E na SET tem. Então, fica mais fácil ainda. Completo, né, velho? Completo. Tem de tudo lá, meu irmão. Você quer café? Tem. Você quer treino? Tem. Quer luta? Tem. Quer dança? Tem. Tem tudo na SET. A SET é completa. Por isso que eu tô lá. Me sinto muito honrado, né, e feliz em fazer parte da família da SET Clube. De verdade mesmo, sem puxação de saco. A SET Clube pra mim é uma academia referência, uma academia que, tipo, ela tem essa característica de abraçar a família, assim como ela realmente, de fato, ela abraçou a minha família, treina eu, treina a minha esposa. Esses dias levei meus filhos lá também, foram lá na área aqui, eles brincaram, se divertiram lá. E essa característica dela de abraçar a família, um ambiente familiar, um ambiente que realmente você vai chegar lá, você vai se sentir muito bem acolhido e você vai buscar os seus resultados com a ajuda de profissionais que realmente se importam com você e se importam em te motivar para você alcançar os seus objetivos. Isso realmente não é algo que a gente encontra em todos os lugares, sem puxação de saco nenhum, como eu falei. É porque realmente eu tô vivendo isso. É uma nova fase da minha vida, nesses últimos 2 meses aí que eu tô batalhando entre correrias e correrias. Às vezes não dá tempo de manhã, vou de tarde, mas me esforço ao máximo para todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, estar lá. E a SET realmente foi um lugar que me abraçou e eu sou grato demais aí por toda a equipe, vocês aí, toda a equipe da SET que tem recebido eu e minha família da melhor forma possível para que a gente alcance nossos objetivos. E trazer vocês aqui hoje para mim é uma grande realização. Estou muito feliz. Foi um bate-papo muito bacana. Eu gostei bastante. Foi esclarecedor. A gente se descontrai, a gente brinca, a gente tira dúvidas. Que assim, quando eu no começo de todo meu podcast, eu sempre começo falando que eu não sou um especialista nessa área, mas eu sempre faço questão de trazer pessoas que sejam especialistas, porque eu entrevisto na condição de leigo que eu sou. Então, às vezes, a minha pergunta, a minha dúvida é a dúvida de alguém que está em casa, que está me assistindo, de alguém que está vendo a gente agora aqui pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou nos cortes. Então, essa pessoa que está assistindo a gente, ela vai tirar a dúvida dela através da pergunta que eu faço, da dúvida que eu tenho. E eu creio que foi muito bem esclarecido, muito bem explicado de forma simples, sem arrodeio, objetiva e de maneira popular, que é o que eu sempre prezo, para que aqui a gente não traga dialetos técnicos que vai confundir a cabeça da pessoa e que a pessoa falou, mas não entendi, foi nada. Então o importante é realmente a gente falar a linguagem das pessoas, que elas entendam e que a gente passe a mensagem que a SET está querendo, que a SET passa, que ela quer passar e passa muito bem, diga-se de passagem. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa para as considerações finais, fiquem à vontade para a gente encerrar o bate-papo da gente. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente trazer um pouco da nossa história, que a gente falou aqui um pouco, descontrair. É muito rico para todos nós. Eu acho que acaba que todos nós aprendemos um pouco. Eu acho que todo bate-papo, todo network, toda interação, todos aprendem. Por mais que um seja mais dominador do assunto do que outro, a gente acaba aprendendo com cada um que está nessa mesa, nesse bate-papo. Foi muito importante. A mensagem que eu quero passar é em relação à SET. A SET tem hoje uma metodologia exclusiva, que é a 7.0, e ela norteia nosso atendimento.
Então, todo o nosso atendimento, todas as fases do aluno na academia, ela é norteada por uma metodologia que ela foi criada, validada, estudada e ela é constantemente melhorada. Agora, em abril, nós passamos por uma atualização dela. Então, o aluno que ele está na SETA, ou o aluno que ele vai entrar na SETA, ele pode ter a certeza que ano que vem vai estar melhor ainda o atendimento do que é esse ano, porque a gente não para. A gente sempre melhora. Então, hoje o atendimento é melhor do que o ano passado e o ano que vem vai ser melhor que esse, porque a gente não para de aprimorar o que a gente faz, colher feedback dos nossos alunos, entender as necessidades e tentar passar o melhor para eles sempre, para eles terem o que é o principal que eles vão buscar. Quando você vai para uma academia, você busca uma coisa só, resultado. Você quer melhorar algo. E a sua satisfação é você conquistar esse algo, se não na sua totalidade, mas uma parte dele. Porque uma parte também depende de você, não é verdade? E a missão da SET, ela é proporcionar um ambiente que você consiga ter sim uma conquista de resultado. Porque a percepção de uma academia hoje, ela é o quê? Me matriculei, treinei e não tive resultado nenhum e desisti. As academias hoje, elas pensam que ela perde alunos para outras academias, mas o maior concorrente das academias hoje é o sedentarismo. Então, as academias hoje, ela perdem muito mais alunos para o sedentarismo do que para outras academias. E por quê? Percepção de resultado. E é isso que a gente trabalha, é isso que a gente melhora e é isso que a gente está estudando para conquistar ainda mais com nossos alunos. Então, se você for para a SET, é a academia de Gravatá que mais gera resultado. Porque a gente tem uma metodologia exclusiva e específica que nosso professor sabe o que fazer, quando fazer. E isso é muito importante, porque independente do profissional que entre na casa, ele vai ter um norte para atender você. Tá entendendo? Então, quero convidar todas as pessoas que quiserem conhecer apenas, sem compromisso, que vão. Nós estamos de braços abertos para receber todos os públicos. A gente tem um costume que a gente debate muito, que a gente não briga por preço. A gente briga por qualidade e atendimento. Então, na SET, a gente vai ter sempre e focar na qualidade e no atendimento do nosso aluno. É isso. Muito bom. Marquinhos? Eu queria também, antes de agradecer, e fazer uma pergunta. Valeu e está valendo a pena cuidar da sua saúde? Claro, sem dúvida, meu irmão. Sem dúvida. Sem Entende? dúvida nenhuma. De antemão agradecer, né, a oportunidade de falar sobre tanto a minha profissão quanto a casa que eu trabalho, que é a SET Clube. E eu estou desde o início dela, então eu pude ver a evolução da SET Clube, como ele falou aí, dos primórdios de antes da pandemia até estourar a pandemia e nosso retorno. E é como ele falou, a gente felizmente vem numa crescente em progresso, né, independente dos profissionais que passaram pela casa, todos acrescentaram, mas a SET Clube ela tem como objetivo não parar quando se trata de qualidade de vida, de prestação de serviço bom, quando se trata de tratar o próximo como humano, né? E a gente não vende só uma mensalidade que você vai para lá, a gente vende de fato qualidade de vida. Então, estar num ambiente desse, tanto para trabalho quanto para o aluno que pisa lá e sabe que ali ele vai mudar, é diferente. E a gente ter a oportunidade de falar sobre isso, né, de esclarecer a importância da prática da atividade física e de suas variáveis, né, é de extrema importância. Então, a gente agradece esse convite e conta sempre com a gente quando precisar. Show. Muito bom. Então, pessoal, esse foi o podcast com o Tomás Oliveira. Você que chegou até aqui, pelo amor de Deus, não fecha esse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal não, porque tem vários vídeos aqui, dá uma olhada nas outras entrevistas e tem muita coisa boa para acontecer aqui no canal, que eu vou estar voltando com força agora aí com o podcast. Então, eu conto com a sua ajuda, conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento. Segue também a SET Clube Academia no Instagram. Me segue no Instagram se você não me segue ainda. Segue Marquinhos, segue Lucas, segue todo mundo e vem cada vez mais conhecer mais desse mundo sobre saúde, sobre educação física, porque como nós falamos diversas vezes aqui, nós estamos aqui para cuidar de nós, para que através de nós a gente possa cuidar daqueles que nós amamos. Então, fiquem com Deus. Então, até o próximo podcast com Tomás Oliveira. Valeu, Marquinhos. Tamo junto, irmão. Valeu, Lucas. Tamo junto, velho. Valeu. Tamo junto.